Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com um exemplo prático do desloque, tá? Na última aula eu mostrei para vocês a função desloque. Então ela funciona assim. Eu tenho um início, eu marco uma referência inicial, em seguida eu digo quantas linhas eu vou descer, quantas linhas eu vou para a direita, qual que é o tamanho da minha seleção em número de linhas e o tamanho da minha seleção em número de colunas, tá? Qual que é a ideia dessa daqui? Eu fiz duas planilhas, uma delas está com o exemplo pronto e a outra eu vou montar junto com vocês nessa aula, tá? Isso aqui é o seguinte, ó, aqui eu tenho um painel de controle e eu tenho o meu número de alunos, que eu tenho 9 alunos na minha planilha, tá? A ideia é que à medida em que eu for adicionando novos alunos na minha planilha, por exemplo, eu vou adicionar aqui o aluno 10, vou colocar as notas dele aqui, ó. Dá uma olhadinha no que vai acontecer aqui, ó, quantidade de alunos, né? Tenho 9, eu estou adicionando um aluno novo, então ele já identificou que eu tenho mais um aluno. Notas absurdas aqui, não pode, né? E faz os cálculos para mim. Bem, além dele poder calcular para mim quantos alunos eu tenho, ele está me dizendo ali quantos alunos eu tenho, eu vou poder selecionar, a minha ideia é somar as notas dos alunos, tá? Então eu posso selecionar o bimestre. Ó, eu vou pegar aqui o bimestre 4, as notas do quarto bimestre, o total delas deu 71. Se eu olhar aqui embaixo, 71. Ok? Então a ideia é essa, eu vou selecionar o bimestre, por exemplo, aquelas notas do primeiro bimestre. Deu 76. As notas do segundo bimestre, do segundo bimestre, 68. Ah, eu não quero a nota de todo mundo, eu quero só dos 5 primeiros alunos. Ok, a nota dos 5 primeiros alunos do primeiro bimestre, no segundo bimestre, ó, essas notas aqui deu 35. Vamos fazer a conta, ó. 16, 24, 35, tá? Ah, eu quero pegar só essas notas aqui, ó. Então são as notas do terceiro bimestre, as 3 primeiras. Vai dar 26, né? Então, terceiro bimestre, as 3 primeiras. Terceiro bimestre, as 3 primeiras notas. 26. Eu quero só a primeira nota do quarto bimestre. Então, do quarto bimestre, eu quero a primeira nota. É 9. Legal, pessoal? Olha que legal isso aqui. Então, eu estou conseguindo fazer um painel de controle onde eu consigo navegar e ele faz a soma para mim do que está sendo selecionado. A pergunta é, usando a função soma e selecionando manualmente, vocês jamais conseguiriam fazer isso. Usando a função desloque, sim, porque o desloque está passeando dentro da planilha de acordo com as informações que eu dou para ele. Eu quero que você vá tanto para a direita e eu quero que você selecione tanto para mim. Eu vou mostrar isso na prática, passo a passo, nós vamos fazer junto, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir a planilha em branco aqui e nós vamos começar a montar ela, pessoal. Então assim, ó, como é que eu sei a quantidade de alunos que eu tenho nessa lista aqui? Eu vou usar um critério que eu vou contar nessa coluna inteira quantas células tem números, tá? Então à medida que eu colocar uma nota nova aqui, eu entendo que eu terei um aluno novo, ok? Como é que eu faço para contar a quantidade de números que eu tenho numa coluna? Bem, a gente conhece a função, é a função conte.num, né? E eu vou selecionar a coluna inteira, tá? Pronto, é isso. Então eu estou mandando o Excel me contar quantos números eu tenho, quantas células preenchidas com números eu tenho nessa coluna. Atualmente eu tenho 9, tá? É o que ele vai me dizer, ó, você tem 9. À medida que eu colocar um novo aluno aqui, olha o que acontece. Perdão. À medida que eu retiro esse aluno daqui, a minha função automaticamente sabe que agora eu tenho 9 alunos, tá? É isso. Essa é a minha função. Bem, aqui eu preciso controlar os bimestres, bimestre 1, 2, 3 e 4. Então eu vou fazer uma validação de dados aqui para que a pessoa não possa colocar nada diferente. Então eu vou vir em dados, validação, vou falar que meus itens vêm de uma lista e nessa lista eu vou colocar o número 1, deixa eu puxar isso aqui mais para o lado para vocês verem, o 2, 3 e o 4. Então a pessoa pode escolher entre os bimestres 1, 2, 3 e 4, tá? Ok, eu tenho aqui uma validação de dados, onde a pessoa pode escolher o bimestre que ela quer. Deixa eu tirar os pontos, as casas decimais. Ok. Então aqui eu posso selecionar o bimestre que eu quero. Bimestre 1, 2, 3 ou 4. Bem, eu quero também que ele possa selecionar a quantidade de alunos que tem aqui. Tá? Bem, como é que eu vou fazer, pessoal? O cara pode digitar aqui um número entre 0 e 1000, por exemplo. Né?
Mas não, eu quero que ele fique limitado a isso aqui. Por exemplo, se eu tenho 9 alunos, ele não pode digitar mais que 9. Agora, se eu tiver 11, ele pode digitar 10, 11, 8, mas não pode digitar 12. Se eu tenho 2 alunos, ele pode digitar o número 1 ou 2, mas não 3. Entendeu? Então isso aqui tem que ser dinâmico. É uma validação de dados, e além de ser uma validação de dados, é uma validação de dados dinâmica. Tá? Como é que nós vamos fazer? Ó, seleciona a célula. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente já aprendeu e só está aplicando na prática. Tá? Então eu vou vir aqui em validação de dados. Então eu vou no menu dados, validação de dados. Eu vou falar o seguinte, ó, que aqui eu só posso ter números inteiros. Tá? E esses números inteiros, pessoal, o mínimo vai ser 0. E o máximo, qual que é o máximo? Não é esse cara aqui? Então eu vou colocar, o máximo é esse cara aqui. Então vai ser entre 0 e o número de alunos que eu tenho. Ou seja, a minha validação está dizendo o seguinte, ó, quando tiver 5 alunos, o máximo será entre 0 e 5. Quando tiver 10 alunos, vai ser entre 0 e 10. Atualmente é entre 0 e 9. Tá? Pronto. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui 9 alunos. Bem, eu vou colocar mais um aluno aqui. Deixa eu tentar colocar o 10 aqui, ó. Eu quero a nota... Não, ele está dizendo que não pode. Ó. 10 não pode porque eu só tenho 9 alunos. Né? Deixa eu tirar essa casa desse modo aqui também. Olha que legal, pessoal. Uma validação de dados dinâmica. Tá? À medida que eu colocar um novo aluno, sei lá, vou colocar algumas notas aqui. Aluno 10. Pronto. Então agora ele entendeu que eu tenho 10 alunos. A minha validação é baseada ali. Então antes eu tinha colocado 10, ele não deixou. Agora eu vou tentar colocar. Agora ele deixou. Mas eu não posso colocar o 11. Legal? Então eu tenho uma validação de dados dinâmica que só me permite colocar uma quantidade entre 0 e o número que está aqui em cima. Legal. A minha ideia, pessoal, é o seguinte. À medida em que eu seleciono, eu sei que eu tenho 10 alunos na minha tabela. Tá? Se eu apagar o meu 10º aluno, apaguei essa linha de aluno aqui, ó. Pronto. A partir de agora eu não posso mais ter o 10 ali, tem que ser um 9. Ele vai somar para mim os dados que eu pedi. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu quero que você pegue 9 notas do segundo bimestre, ele vai pegar isso aqui, ó. Se eu falar que eu quero que ele pegue 5 notas do segundo bimestre, ele vai fazer isso aqui. Eu quero 3 notas do terceiro bimestre, eu quero 4 notas, tá? Então ele vai vir aqui até o terceiro bimestre e vai pegar 4 notas. Legal? Vocês estão vendo que ele se movimenta na planilha, para lá e para cá, e seleciona o número de células que eu quiser. Interessante, não? Bem, vocês nunca conseguiriam fazer isso com uma função soma normal, sem usar o desloque, tá? Então, quando eu falo que eu estou me movimentando numa planilha selecionando, não parece uma função desloque, pessoal? Parece, né? E é. Vamos escrever essa função? Ó, eu vou fazer assim, ó, desloque. Vamos lá. Qual que vai ser meu início? Eu vou começar aqui no cantinho. Vocês perceberam que eu sempre gosto de começar no cantinho, né? Bem, quantas linhas eu vou descer? Eu vou descer uma linha, porque eu sempre vou começar a partir da primeira nota, tá? Então eu vou descer uma linha e vou parar aqui. Quantas colunas para a direita eu vou me movimentar? Quantas colunas para a direita? Não sei. Quem vai me dizer isso é o bimestre que o cara escolheu. Então, se ele escolheu o primeiro bimestre, eu vou me movimentar uma. Segundo bimestre, eu me movimento 2. Terceiro bimestre, eu me movimento 3. E quarto bimestre, eu me movimento 4. Onde é que a pessoa me diz isso? Não é aqui, ó. Então, eu vou me movimentar de acordo com o que ele escolheu. Tá? Então, a partir daqui, eu desço uma e vou para o lado a quantidade que ele mandou, no caso 3. Então, eu vou descer uma e vou vir 1, 2, 3. Parei no terceiro bimestre, que é a opção dele. Tá? Ok. Quantas linhas eu vou selecionar? Não sei, é ele quem vai me dizer. Olha, aqui as 4 primeiras notas, então são essas 4 que eu vou selecionar. Tá? Então, eu vou pegar o número de células que ele selecionou. E a única coisa que eu tenho fixa aqui, pessoal, é o número de colunas, que vai ser 1. Que eu vou pegar só as notas daquele bimestre que a pessoa escolheu. Tá? Não mais do que isso. Então, olha só que legal. Minha função desloque, ela começa aqui, desce uma e para. Aí ele vai ver qual bimestre a pessoa escolheu e vai se deslocar para lá. Se a pessoa escolheu o primeiro, ele vem para cá. Se escolheu o segundo, ele vem para cá. E se escolheu o terceiro ou o quarto, ele vem para cá e para cá. Em seguida, ele vai selecionar as células. Qual que é o número de células? É a quantidade que está aqui. Então, também depende do que a pessoa escolheu. Ok? E por fim, ele vai pegar só uma coluna, que é esse último parâmetro aqui. Eu vou dar um Enter. Perdão, pessoal, deixa eu escrever, porque eu não quero fazer o desloque, eu quero fazer a soma do desloque, né? Então, é a soma do desloque. Então, vamos lá. Eu estou somando isso aqui. Aí. É igual a soma do desloque. A partir daqui, eu desço 1. O bimestre, o número de colunas que eu vou deslocar para a direita é o número de bimestres.
o número de células que eu vou selecionar é a quantidade, e aqui é uma coluna só. Fecho a função desloque, fecho a função soma e dou Enter. Pronto. Então, ó, no terceiro bimestre, as 4 primeiras notas deu 36. Vamos ver se é verdade? Ó, 10 com 5, 15, mais 11, 26, com 10, 36. Terceiro bimestre, as 4 primeiras notas. Bem, as 2 primeiras notas do segundo bimestre tem que dar 16, né? Então, do segundo bimestre, as 2 primeiras notas tem que dar 16. Olha que legal. Ah, eu consigo selecionar o quinto bimestre? Não, porque ele não existe. Eu consigo selecionar para marcar os 10 primeiros alunos? Não, não consigo, porque eu só tenho 9 alunos. Ah, pronto. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou colocar um aluno a mais. Mas antes eu vou somar no primeiro bimestre a nota dos 9 primeiros alunos. 71, tá? Se eu adicionar um novo aluno aqui agora, eu vou colocar 10, tá, na nota dele. 10, eu vou tirar 10 em tudo. Que é um dos nossos alunos de Excel que só tira 10. Então, a partir de agora eu tenho 10 alunos e eu quero pegar essa nota também. Então, 10. Legal? Ah, professor, eu quero que ele automaticamente já pegue todos para mim. O que você faz? Em vez de você digitar aqui, você fala, ó, essa célula aqui vai ser igual a essa. Pronto, gente. Ó, eu tirei o aluno, tá? Eu vou tirar. Eu vou adicionar o aluno de novo. Vocês estão vendo que a minha função soma, ela vai se adaptando ao tamanho da minha planilha? Ó, coloquei mais um e mais outro aluno. Agora eu vou remover esses alunos aqui. Sensacional, né? Então, ó, essa foi uma demonstração prática de como é que a gente consegue usar a função desloque para fazer um cálculo de forma dinâmica, tá? Nada de usar a função soma selecionando campos, a gente vai usar para selecionar a função desloque. E os parâmetros dela, de quanto que sobe, desce, quanto que seleciona, a gente faz isso através de caixas de seleção, usando outras funções acessórias, tá bom? Essa foi a nossa aula prática da função desloque, teremos mais demonstrações para frente. Um excelente dia para vocês.